Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estimado casal festeiro, a liturgia deste 22º domingo do tempo comum nos coloca diante da cruz, o caminho mais certo da nossa salvação. Porque não há salvação sem cruz, e todo aquele que passa pela cruz alcança a salvação. Olhemos para a dinâmica e para os ensinamentos que Jesus nos traz nesse domingo, falando do sofrimento, falando do sacrifício e trazendo para nós a imagem da cruz. Não poucas as vezes em nossa vida, nós fugimos da cruz. Queremos viver uma vida distante do sofrimento. Nos esquivamos da cruz, como se fosse algo que não nos trouxesse um ensinamento precioso em si. Nos esquecemos que o Mestre Jesus passou pela cruz, venceu a cruz, venceu a morte e ressuscitou, para que nós pudéssemos também passar pela cruz, vencer a morte e ressuscitarmos com Ele. Olhemos para a palavra de Deus. O profeta Jeremias, meus irmãos, começa as suas confissões nestes 3 versículos, trazendo as lamentações, ao ponto de dizer que ele, Jeremias, teria sido enganado por Deus, porque ele não sabia das consequências que se reuniam quando ele assumisse o papel de profeta. E a profissão de profeta, a vocação de profeta, está longe de ser uma vocação à tranquilidade. A vocação de profeta é incômoda, tanto para quem fala, como para quem escuta. A vocação de profeta está longe de ser uma vocação à tranquilidade. É incômoda tanto para quem profetiza, quanto para quem escuta. E Jeremias fala nas suas confissões amarguradas, dolorosas, de que o Senhor o seduziu, o Senhor o teria enganado. Ele que de tão boa vontade abraçou o caminho do Senhor, começou a profetizar, mas as consequências não tardaram em vir. Jeremias começou a ser causa de piada, começou a ser motivo de chacota na sociedade em que ele vivia. Jeremias já não era mais convidado para as festas na cidade dele. Jeremias já não era mais contado entre aqueles que viviam no círculo social mais importante de onde ele morava. E ele começa a falar: Senhor, que sofrimento, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. O Senhor foi mais forte do que eu, e olha o que eu me tornei, causa de piada, motivo de chacota. Esse povo não dá valor no que eu falo, eu abri a boca, eles viram as costas para mim. E eu cheguei a pensar: Senhor, eu vou largar a mão disso, eu vou largar a mão de profetizar, eu vou deixar de falar do nome do Senhor. E ele diz, ele não tem vergonha de dizer, ele está se confessando, né? Não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Dele quem? Do Senhor. E aí o que acontece? Ele sente dentro dele queimar a palavra de Deus.
A palavra de Deus queima Jeremias por dentro, com uma veemência, com uma força, que ele não consegue contê-la. E aí o que ele faz? Ele cede. Quando você não consegue mais lutar, você deita com as cargas, né? Aqui para nós, bobo de Jeremias, querer lutar contra Deus. Porque Deus é sempre mais forte. E é por isso que ele disse: o Senhor foi mais forte que eu senti queimar dentro de mim a palavra, e aí então eu desfaleci, ou seja, eu me entreguei nas mãos do Senhor. Sabedoria de Jeremias. Foi preciso lutar, foi preciso falar os absurdos humanos, de um respeito aparente, de uma categoria social de verniz, de gente que dá mais importância em ser aceito nos círculos sociais da sociedade onde vive, do que da importância à palavra de Deus. E aí então o que Jeremias fez? Desfaleci, sem forças para suportar. Continuou profetizando. Pois bem, para Jesus, o sofrimento, a morte, não é razão ou motivo para fugir da vontade de Deus, não. Porque para Jesus, a cruz é consequência de uma escolha fundamental, de salvação pela humanidade, de não perder nenhum daqueles e daquelas que o Pai Eterno confiou o seu cuidado. Então ele vai até o fim. E se o fim para o mundo é a cruz, ele vai vencer a cruz. E se o fim para o mundo é a morte, ele vai vencer a morte, para abrir para nós um novo caminho, o caminho da vida eterna, o caminho da vida com Deus. Por isso que a cruz para nós não é a loucura que era para os gregos. A cruz para nós não é a vergonha que era para os judeus. A cruz para nós cristãos é motivo de salvação, é caminho de vida eterna, é razão de ser pela qual eu também me sacrifico. E todo mundo tem uma cruz. A cruz de Jesus era a cruz da humanidade. Dar-se nos braços da cruz em resgate pela humanidade inteira, sem poupar uma gota da sua vida. Deus é generoso demais. E quando você pensa que você não vale nada, você pode se valorizar e pensar: eu valho muito, eu valho o sangue de um Deus derramado na cruz, eu valho a vida de um Deus que me amou até as últimas consequências, para que eu pudesse viver eternamente. Eu valho muito, porque Deus me ama, e o amor dele me dá valor, me valoriza. E aí então Jesus, nesse diálogo com Pedro, ele demonstra que muitas vezes nós também podemos reunir em nós dons e defeitos, coisa boa e coisa ruim. Sabe por quê? Domingo passado nós estávamos falando de Pedro. Pedro foi um homem que se abriu ao Espírito. Pedro tinha falado para o mestre que ele era o Messias, que devia vir a este mundo. E Jesus elogia: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isso, mas foi o Pai que está no céu. E aí então dá a Pedro um poder: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou construir, eu vou edificar a minha igreja, e o poder do inferno não vai vencê-la. Domingo passado Pedro era o cara, era a pessoa cheia do Espírito Santo. Mas talvez Pedro ficou vaidoso demais, e de domingo passado para agora, Pedro vai e tropeça, dá uma bobeira, perde a oportunidade de ficar calado, e conversa demais. O que ele fala? Deus te livre disso. Cruz, Jesus, cruz credo.
Cruz, cruz credo. Que Deus te livre da cruz. Pedro não entendeu a cruz. Naquele momento, ignorância falou mais alto. Pedro queria poupar a vida. Deus me livre de sofrimento. Não entendeu nada. E aí então Jesus fala para ele: vai para longe, Satanás. Porque naquele momento quem fala não é o Espírito Santo, é a ignorância, é a cegueira. Por isso que Jesus diz: porque você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. E quantas vezes a gente procura o caminho que parece ser mais fácil, dissociado do caminho da cruz? Não poucas as vezes. Ah não, é sacrifício, é difícil, é sofrimento. Não tem um jeito mais fácil, não. E aí a gente olha para São Paulo, na carta aos Romanos. 2 versículos fundamentais. Ele dá um método para dizer como nós devemos percorrer a nossa vida rumo a Deus. E ele diz: olha, oferecei-vos em sacrifício. Olha, sacrifício é sofrimento. Oferecei-vos em sacrifício por amor a Deus. Esse é o caminho. Quem não aprende da cruz não entendeu nada. Quem não aprende da cruz acha que o ressuscitado esqueceu a cruz, mas o ressuscitado traz as marcas da crucifixão, justamente para mostrar que ele passou pela cruz, ele venceu a cruz, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Meus irmãos e irmãs, neste dia em que celebramos mais um passo em nosso novenário, olhemos para Nossa Senhora, esta mulher que esteve aos pés da cruz. 3 atitudes de Maria servem como lição para nós. Maria esteve em pé, pronta, disponível aos pés da cruz. Maria esteve com olhos fixos em Jesus, para não desesperar nem esmorecer. Maria esteve em oração aos pés da cruz. Ficar de pé, olhar para Jesus, rezar. Ficar de pé, olhar para Jesus, rezar. É a nossa atitude diante da cruz.